Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores, a nossa grande escola de teologia online. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muito prazer que estamos juntos mais uma vez para iniciar mais um trimestre das nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos iniciando o quarto trimestre de 2020, no meio de toda essa situação da pandemia, mas nós seguimos adiante debaixo da graça e da bênção de Deus. Neste nosso quarto trimestre, iremos estudar lições sobre o livro de Jó. A nossa revista é comentada pelo pastor José Gonçalves, um homem simples, mas um grande homem de Deus. Pastor José Gonçalves é escritor, conferencista, ele é membro da Comissão de Apologética da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Nós iremos estudar durante esse trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É justamente sobre isso que nós vamos falar durante todo esse trimestre. Com toda certeza, Deus tem grandes instruções para a nossa vida durante este quarto trimestre de 2020. O livro de Jó é um livro poético e um livro que tem mensagens magníficas, mensagens grandiosas para a nossa vida. Então, eu quero te convidar a trilhar conosco mais esse trimestre neste caminho do ensino da palavra de Deus e, com toda certeza, grandes transformações estarão acontecendo na nossa vida. Algumas coisas são importantes ser ditas neste primeiro momento aqui do nosso quarto trimestre. A primeira coisa a ser falada é que a revista que nós iremos estudar é uma revista que está destinada ao terceiro trimestre de 2020, que é o trimestre que nós encerramos agora na semana passada. Por que isso? Você que nos acompanha aqui na Academia de Pregadores e você que já acompanha as lições bíblicas de escola dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sabe que, tendo em vista a situação da pandemia, no terceiro trimestre, a CPAD fez a edição, ou a reedição, né, de uma edição especial da revista de escola dominical, que foi uma reedição da revista que foi editada pela primeira vez no terceiro trimestre de 1993. Então, foi uma edição especial, na verdade, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, as lições que seriam estudadas no terceiro trimestre já estavam prontas, que são justamente as lições desta revista que nós estudaremos agora no quarto trimestre. Então você vai ver na capa da revista, por exemplo, está escrito terceiro trimestre de 2020 e não quarto, mas nós estaremos estudando essa revista do terceiro trimestre no quarto trimestre agora de 2020, tendo em vista que no terceiro trimestre tivemos a edição especial da CPAD. Outra coisa importante, você que é professor vai necessitar atualizar isso com os seus alunos, é que, como nós sabemos, cada lição tem uma data. A primeira lição, por exemplo, seria estudada no dia 5 de julho de 2020. E agora ela será estudada neste domingo, hoje, 4 de outubro de 2020. Então, é bom esclarecer isso já nesse início de trimestre para o seu aluno, que esse próximo domingo, dia 4 de outubro, nós estudaremos a lição de número 1 e o seu aluno vai ter em mãos uma lição que seria para o dia 5 de julho. Sem dúvida nenhuma, Deus está nos dando uma oportunidade muito especial de estudarmos este tratado sobre o livro de Jó. Os comentários estão magníficos. Eu já estudei, obviamente, toda a revista, para gravarmos aqui na Academia de Pregadores, e os comentários do pastor José Gonçalves são magníficos, são comentários apologéticos, nos dá uma ferramenta muito grande para a defesa da nossa fé.
Pastor José Gonçalves tem também diversas obras publicadas. Dentre elas, eu tenho um carinho muito grande com o livro Por que Caem os Valentes, do pastor José Gonçalves. Então já fica aqui a dica desse professor. Tudo que você puder ler do pastor José Gonçalves, com toda certeza vai ser de grande crescimento para a sua vida. Então, vamos ao nosso quarto trimestre de 2020, estudando sobre o livro de Jó, uma obra magnífica. E nesta primeira lição, nós vamos estudar justamente sobre o livro de Jó. Então, na aula de hoje, feita esta introdução, na aula de hoje, nós vamos estudar, deixa eu ajeitar o equipamento aqui, né? Nós vamos estudar o livro de Jó. Como eu já disse, está aqui, que é o dia 5 de julho, mas na verdade esta lição de número 1 é a lição do dia 4 de outubro de 2020. O título da lição é O Livro de Jó. O nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 5 e versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ou ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5 e versículo 11. A verdade prática nos diz o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Sobretudo, e isso aqui é muito importante nós frisarmos em relação ao livro de Jó, o livro de Jó é sobretudo, mas é sobretudo uma resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós sabemos que a Bíblia tem resposta para todas as questões. Nós sabemos disso. A Bíblia não é tão somente um livro que nos orienta a ir ao céu. Sem dúvida, ela é a bússola do crente. Mas a Bíblia é também um livro que nos ensina e nos orienta a ser pessoas melhores. Então, o livro de Jó é, sobretudo, uma resposta de Deus para as grandes questões da vida. O ponto central da nossa lição diz o seguinte: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Objetivos da nossa lição, objetivo geral: mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica, e daqui a pouco você vai entender a ênfase do comentarista nisso aqui, mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Nós vamos entender isso já já. E os objetivos específicos: o primeiro, mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo, especificar o gênero literário e de que forma este conhecimento ajuda na compreensão do livro. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e também no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5 e o versículo 11. O texto nos diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, se eles, pela sua justiça, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela
homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha se livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Você vai compreender que o objetivo principal da nossa leitura bíblica em classe aqui é mostrar a realidade histórica de Jó. Alguns defendem que Jó é uma fábula, ou seja, que realmente não aconteceu, que é uma história contada. Mas nós vamos compreender na aula de hoje o livro de Jó e compreender a veracidade deste livro, compreender a veracidade histórica deste livro. É importante entender isto. Vamos aos comentários da nossa lição. Comentários da nossa lição. No nosso primeiro ponto, o pastor José Gonçalves vai falar sobre a autoria, local e data do livro de Jó. E, como a gente sempre faz, nós vamos frisar alguns pontos que são importantes aqui, principalmente para você que é professor de escola dominical, para que você utilize esse subsídio na sua aula. E o pastor José Gonçalves nos coloca o seguinte, que as opiniões em relação à autoria do livro nos garante que alguns poderiam ser os escritores deste livro, não é? Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías ou até mesmo Esdras. Alguns acreditam, a grande maioria acredita, que o livro de Jó foi escrito por Moisés e foi possivelmente, né, porque a gente não tem subsídios teóricos para afirmar isso, mas é uma possibilidade. Acredita-se que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, o livro de Jó, possivelmente escrito por Moisés. Nós vamos perceber também que existem opiniões contrárias em relação a isso, mas, não obstante não termos a autoria determinada do livro de Jó, uma coisa é certa, nós temos argumentos históricos e literários para afirmar a veracidade histórica do livro de Jó. Outra coisa importante nós entendermos nesses momentos iniciais, introdutórios do nosso comentário, é a importância da literatura bíblica sapiencial. Quando nós estudamos Panorama do Antigo Testamento, nós vamos aprender que cada livro ou cada bloco de livros do Antigo Testamento tem um objetivo específico, principalmente no que diz respeito à pessoa de Deus. O Antigo Testamento é dividido em 4 grandes blocos de livros. O Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. No Pentateuco, nós aprendemos sobre um Deus que sempre se aproxima do seu povo. Nos livros históricos, nós aprendemos sobre um Deus que preserva o seu povo para cumprir as suas promessas. Nos livros proféticos, nós aprendemos sobre um Deus que brada contra o pecado, mas também restaura o seu povo. E nos livros poéticos, nós aprendemos sobre princípios divinos para uma vida bem-sucedida. Então, qual é a importância da literatura sapiencial, da literatura de sabedoria para a nossa vida? Tem uma grande relevância, porque através dessa literatura sapiencial, nós aplicamos princípios divinos para a nossa vida. Então, a autoria de Jó está aqui definida, Uma coisa que é importante citarmos, deixar claro, eu cito mais uma vez, é que o livro de Jó não é uma alegoria. Dentro da literatura judaica, quando nós estudamos literatura judaica, nós aprendemos que uma das características da literatura judaica
para mostrar a realidade histórica, é fazer descrições detalhadas dos fatos. E isso nós temos no livro de Jó. Não é? Nós não temos os nomes dos filhos de Jó, por exemplo, nem da esposa dele, mas temos descrições detalhadas da vida de Jó, do contexto de vida que ele levava, o seu nome, o lugar onde ele vivia, as atividades que ele desenvolvia, a família dele, amigos que apareceram, que aparecem no livro de Jó, os quais nós vamos estudar aqui durante esse trimestre, nome desses amigos. Então, literariamente, nós temos argumentos sólidos para defender a realidade histórica do livro de Jó. No segundo parágrafo, pastor José Gonçalves, no segundo parágrafo desse primeiro ponto, vai falar sobre a pessoa histórica de Jó, e ele vai citar aqui Ezequias, Ezequiel, vai citar também Tiago, que são os textos que estão na leitura bíblica em classe, e por isso eu disse que a leitura bíblica em classe tinha como principal objetivo mostrar essa realidade histórica de Jó. Então os textos citam Jó realmente dentro de um contexto de vida. Então a pessoa histórica de Jó é referenciada por esses escritores. A terra que Jó viveu, a Bíblia nos fala que ele era de Uz. Uz. Era uma terra real, ficava ao sul de Edom. Uz, ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia. Então nós temos aqui mais uma descrição literária real, desta realidade histórica do livro de Jó. Depois, no quarto parágrafo, nós vamos tratar sobre a época que Jó viveu, e tudo nos indica que Jó viveu dentro do período dos patriarcas. Tudo nos indica que ele viveu dentro do período patriarcal. No caso de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vamos perceber aqui que, mesmo que o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés, nós vamos compreender claramente, historicamente falando, que havia plenas condições de Moisés ser o escritor deste livro, assim como ele escreveu o Pentateuco, no período que o povo de Israel caminhava no deserto, no período de 40 anos que Moisés conduziu o povo de Israel no deserto, que nós vemos que é um período pós o patriarca Jacó. O povo de Israel se multiplicou no Egito e Moisés libertou este povo e caminhou com esse povo no deserto. Então nós temos aqui a época de Jó. Queridos, uma coisa importante que nós sempre fazemos durante todas as nossas aulas e durante todo esse trimestre nós faremos. Então, nessa primeira aula eu já quero deixar isso claro, para que não haja a entrada da propaganda, da Academia de Pregadores, que é muito importante para você que está chegando aqui na Academia de Pregadores. Durante todas as nossas aulas, tem lá um recado da Academia de Pregadores para você. Então, durante todas as nossas aulas, nós vamos deixar claro este momento para que você saiba que a Academia de Pregadores tem uma mensagem especial para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Nós vamos ao segundo ponto da nossa lição. E no segundo ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai tratar sobre a estrutura literária do livro de Jó, nos mostrando que o livro de Jó está escrito numa estrutura de poesia e prosa. Uma estrutura de poesia e prosa. É muito importante nós compreendermos o que é a poesia e o que é a prosa. A prosa são escritos feitos de forma livre para relatar um fato. E a poesia são textos escritos de forma a nos levar, a nos envolver com aquilo que está escrito. Enquanto a prosa trabalha com a nossa razão, nos dando visão da descrição dos fatos, a poesia trabalha com as nossas emoções, objetivando nos levar ao sentimento do autor ao escrever, ou ao sentimento da personagem que está sendo descrita naquele texto. O livro de Jó trabalha com essa estrutura de poesia e prosa. Então nós vamos perceber que, principalmente nos primeiros capítulos, né, do livro de Jó, nós vamos entender que existem ali diversos discursos de Jó, dos amigos de Jó, até ali o capítulo 18, tem diversos discursos dos amigos de Jó, dos 3 amigos mais velhos de Jó, e nós vamos estudar já no trimestre sobre isso, e esses discursos são escritos em forma de prosa. Textos livres, mostrando todos aqueles fatos que estão acontecendo. Mas nesses textos nós temos também a inserção de poesia, que vai nos levar a sentir o que Jó estava sentindo. A maneira que Jó fala, a maneira como ele se expressa, ela é envolvente. E esse texto é o texto escrito em forma de poesia. Segundo parágrafo do segundo ponto, o comentarista vai falar sobre a organização do livro de Jó. E aqui, essa primeira lição é uma lição bem assim, literária, né, para a gente entender em relação ao livro. Então, o livro é feito de um monólogo, feito por Jó, ou seja, Jó está falando sozinho, ele não está dialogando, é um monólogo. 3 ciclos de diálogos entre os amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, depois 4 discursos de um 4º amigo jovem,
que é Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a sua graça a Jó. Né? Então, sintetizando o que este segundo ponto aqui, ou esse segundo parágrafo do segundo ponto diz, o livro de Jó está estruturado da seguinte forma. Primeiro, Jó fala, depois os 3 amigos de Jó, depois Deus fala com Jó e depois Jó fala novamente. Então esta é a estrutura do livro de Jó. Discursos, monólogo de Jó, 3 ciclos de diálogos dos amigos de Jó, depois 4 outros discursos do amigo mais jovem de Jó, seguido da revelação de Deus, e depois Jó reconhece aquilo que Deus está falando com ele, ok? Terceiro parágrafo, o nosso comentarista nos coloca que o livro de Jó tem uma abundância muito grande de figuras de linguagem. Então, o que são figuras de linguagem? São instrumentos pedagógicos que o escritor utiliza para nos fazer compreender coisas mais profundas. Então, ele pega daquilo que é o comum. É lógico que o livro de Jó foi escrito num tempo específico, num determinado momento específico, e nós hoje precisamos compreender bem este livro, mas o livro está repleto dessas figuras de linguagem que são instrumentos didáticos, onde o escritor pega aquilo que é comum para nos fazer compreender com mais amplitude a mensagem que ele quer nos transmitir. E eu fiz questão de anotar aqui que as figuras de linguagem dão vida e trabalham a nossa imaginação. As figuras de linguagem dão vida e trabalham a nossa imaginação. Torna aquilo mais comum e nos ajuda a trabalhar a forma como nós compreendemos o texto. Terceiro ponto desta primeira lição, a natureza e mensagem do livro de Jó. E uma das grandes perguntas que se faz em relação ao livro de Jó é justamente esta que o nosso comentarista coloca no primeiro parágrafo deste terceiro ponto. Por que os justos sofrem? O nosso comentarista coloca aqui que a questão do sofrimento do inocente é a principal questão delas. Sem dúvida, uma das coisas que eu já posso adiantar aqui, e eu gosto muito do livro de Jó, há talvez quase uma década atrás eu estudei o livro de Jó, preguei muito sobre o livro de Jó, e uma das coisas que eu aprendi ao estudar o livro de Jó, que a grande pergunta do livro de Jó não é por que sofre o justo, mas é como o sofrimento do justo contribui para o seu bem. Porque, na verdade, nós nunca conseguimos responder por que o justo sofre. Nós vamos entender isso principalmente na próxima lição, né, a lição de número 2, esse questionamento realmente de Jó. Peraí, se eu sou justo, por que eu estou sofrendo? Não seria normal que o ímpio sofresse e que o justo, por ser justo, por colher esta semeadura de justiça, não passasse por sofrimento? Mas essa questão ela é grandemente trabalhada aqui no livro de Jó. E nós precisamos fazer a seguinte pergunta no livro de Jó: como o sofrimento do justo contribui com o seu bem? Porque sofre o justo, nós não alcançamos resposta até hoje. Mas como o sofrimento do justo contribui com o seu bem, aí sim nós conseguimos uma resposta prática disso. Segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre existe bondade desinteressada, que foi justamente a grande chave do livro de Jó. O grande X da questão do livro de Jó é esta aqui, olha. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era a tese do diabo. Toda a trama do livro de Jó ocorre porque o diabo aparece diante de Deus, nós vamos tratar disso também na próxima lição. O diabo aparece diante de Deus e Deus fala com ele, ó,
Você, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. O diabo responde. E Deus diz, você viu lá o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? E então o diabo disse para Deus, não, mas o Senhor deu tudo para Jó. Tudo o que o ser humano precisa para viver bem, o Senhor deu para Jó. Ou seja, o diabo está dizendo o seguinte, o ser humano, o Jó só está te adorando porque o Senhor compra a adoração dele. O Senhor deu a ele todos os bens. E aí Deus vai mostrar ao diabo que isso não era verdade. Então, existe bondade desinteressada? Sem dúvida nenhuma existe. Por quê? Até porque a bondade de Deus para com a nossa vida é um reflexo disso. Se Deus fosse ser bom conosco, interessado em alguma coisa, nós estaríamos perdidos. Então, a bondade desinteressada é um reflexo da própria bondade de Deus e da própria ação de Deus na nossa vida. Continuando ainda dentro dessa ideia aqui desse existir bondade desinteressada, o comentarista nos coloca o seguinte, que Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistia a uma prova de fogo. Ou seja, nós temos uma espiritualidade verdadeira que subsiste a uma prova de fogo, que é capaz de sobrepujar as dificuldades. Nós temos essa espiritualidade. Então, outra coisa que é importante nós entendermos aqui é que o dilema do livro de Jó não envolve Jó e Satanás. Quando Satanás ataca Jó, o problema de Satanás não é com Jó. O problema de Satanás é com Deus. Existe, o que eu fiz questão de anotar aqui, um dilema. O dilema era entre Satanás e Deus. Seria Deus capaz de fazer o homem adorá-lo pelo que ele é? Quando Satanás fala com Deus, mas o Senhor deu tudo para Jó e por isso ele te adora. Satanás está dizendo o seguinte, o Senhor não é um Deus capaz de fazer o homem te adorar por aquilo que tu és. Queridos, a espiritualidade verdadeira tem que nos levar à adoração a Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Aliás, isto é adoração verdadeira. Quando Jesus falou com a mulher samaritana que Deus é espírito e ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, esta adoração verdadeira é um reconhecimento da grandeza e daquilo que só Deus pode fazer. Nós aprendemos então que se Deus fizer, como diz o hino que nós cantamos, né? Ele é Deus e se ele não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. A trama do livro de Jó vai girar em torno disso. Deus provando para Satanás que ele era capaz de fazer o ser humano adorá-lo por aquilo que ele é. E você, adora a Deus por aquilo que ele é? Ou só porque ele faz algumas coisas? Sem dúvida, Deus pode fazer mais do que pedimos, além daquilo que pensamos. Mas não é por isso que ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa adoração porque ele é o Senhor dos senhores, porque ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra, dono, sustentador do universo. E por isso, sim, ele é digno da nossa adoração. Jó, ele faz parte de um dilema entre Deus e Satanás. E Jó vai ser um instrumento de Deus para provar para Satanás que o homem pode sim adorar a Deus por aquilo que ele é. Vamos ao terceiro ponto, ou terceiro parágrafo do terceiro ponto e o último ponto da nossa lição. Pode o homem compreender Deus? O homem pode realmente compreender Deus? E o nosso comentarista vai nos dizer o seguinte, que a questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Isso aqui é importante, ó. Viver e
experienciar Deus. Nós vamos, quando estivermos estudando sobre os amigos de Jó, nós vamos compreender que os amigos de Jó falam com Jó a partir de um conhecimento religioso. Jó fala com os seus amigos a partir desta vida com Deus. Então, o conhecimento de Deus, ele é verdadeiro, não quando nós sentamos num banco de academia, quando nós vamos para o seminário teológico. Isso é importante, o seminário teológico, sem dúvida, essencial, muito bom para a nossa vida. Mas o conhecimento de Deus surge mesmo a partir do relacionamento que nós temos com Deus. Jó conhecia Deus. Ele conhecia porque ele vivia com Deus. Embora, no meio da provação, ele passa a conhecer a Deus de forma mais ampla. Porque ele mesmo diz, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, depois de toda a prova, agora os meus olhos te contemplam. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. E essa primeira aula, tão somente uma aula introdutória do trimestre, né, mostrando essa estrutura literária do livro de Jó, e essa aula teve o principal, eu posso dizer que como principal objetivo, mostrar a realidade histórica de Jó. O livro de Jó não é uma fábula, ele tem uma realidade histórica. E eu te espero na semana que vem para a nossa próxima aula. E eu tenho certeza que a partir da próxima aula nós teremos grandes lições do livro de Jó para a nossa vida espiritual cotidiana. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.